você destacou que justamente durante o sono, o processo das 4 etapas, que a pessoa ela acaba fixando aquilo que ela estudou durante o dia. Algum outro motivo do esquecimento? Por que nós esquecemos? Eu estudei algo hoje, além também do instinto de autopreservação. Você tinha destacado lá atrás que o cérebro ele faz uma seleção de informações, mas há outros motivos da pessoa estar estudando, entender o que estudou e depois parece que não lembra de nada. E voltamos ao problema do esquecimento, né, que nem sempre é ruim, mas óbvio, como a gente está falando de questões de estudo, evitar o esquecimento, evidentemente que é bom. Duas principais coisas em relação para evitar, digamos assim, o que a gente estuda. Primeira coisa, a gente até falou, que é a questão da emoção. Segunda coisa, de maneira primordial também, na verdade, essas duas coisas a gente pode acentuar, as emoções, e segunda coisa, o ato de revisão. É o que a gente às vezes chama de revisão, na verdade, vamos dizer, fazer uma prova, enfim, mas não necessariamente só isso, né? Eu falo assim, revisão, você revisar o conteúdo. Por quê? Porque o ser humano aprende por repetição. Lembra que eu até falei lá, tem alguns animais que já vêm programar de fábrica, nós, boa parte das coisas, aprendemos por repetição. Então, se você quer evitar o esquecimento, você tem que, no caso de um conhecimento intelectualizado, vamos dizer assim, você precisa repetir várias vezes aquele conhecimento. Por quê? Exatamente desse instinto também de preservação que a gente falou. Quanto mais se repete, mais o nosso cérebro identifica que aquilo ali é essencial para a nossa vida. Se é essencial, vamos dizer assim, o cérebro é mais sensato do que a gente. Tanto é que quando às vezes tem uma informação essencial no seu cérebro, ele deduz que aquilo ali é essencial. Você tenta deletar da memória, você mesmo não consegue fazer isso. Porque às vezes o próprio cérebro fala, opa, não, aqui você não deleta não, meu amigo. Aqui eu tô preservando aqui, vamos dizer, é a questão de sobrevivência. Essa informação você não deleta, você não controla 100% as informações. Às vezes você tem até um trauma, por exemplo, de infância, uma coisa que você queria esquecer. Você não consegue, às vezes, esquecer, dependendo. Primeiro, porque às vezes um trauma te marcou emotivamente de uma maneira muito elevada, que é a questão da emoção. Às vezes aquele trauma te marcou de uma forma tão grande e por mais que tenha sido uma emoção às vezes negativa, ele deduziu, às vezes seu cérebro deduziu que aquilo ali foi importante, você, vamos dizer, internalizar aquilo ali é meio que importante para sua vida. E às vezes você quer deletar aquele trauma e não consegue. Não à toa, às vezes você vai para terapia, fazer para um psicólogo, porque na verdade você não consegue deletar aquela informação. Sozinho. Você consegue contornar ela, trabalhar ela, interpretar aquele trauma, ressignificar aquele trauma, mas você não consegue deletar. Então, assim, de maneira geral, para evitar o esquecimento, vamos dizer assim, o melhor remédio é revisar. Revise. A maioria das pessoas, até que concurseiro faz bastante isso, né? Revisar. Mas principalmente alunos de escola e de faculdade não tem muito hábito de revisar. Não à toa, e voltando àquilo que eu falei, por que eu, por exemplo, que eu comentei no início, esquecia basicamente às vezes 90% do meu aprendizado na escola? Porque a gente não revisou. Você viu uma vez? Você viu uma vez e foi vendo aquilo, foi vendo vários conteúdos uma vez só, acabou o segundo grau. E aí? Você não teve revisão daquilo. Seu cérebro não dá conta de processar tanta informação. Ele dá conta, mas ele não arquiva tudo de uma só vez. Porque você quer arquivar 100 informações, você vai ler 100 informações, ele vai arquivar uma parte. Você vai ter que rever essas 100 informações, ele vai arquivar mais um pouquinho. Você vai ler de novo, e aí por aí vai. É um processo, de certo modo, lento, né? Mas que é necessário. Então, a revisão, posso dizer, certamente é o principal elemento que o sujeito deve levar em consideração, o sujeito que está estudando. Eu bato muito nessa tecla também. A revisão é sagrado, para quem estuda no longo prazo, principalmente. Sim. Essa é a grande diferença de quem estuda na escola e quem estuda para concurso. É o diferencial, tem que ser. É o diferencial do cara que ele vai levar toda a bagagem que ele construiu pro concurso. Mas a gente volta para aquele problema na prática, né? O concurseiro com uma visão distorcida, ele faz aquela balança do custo-benefício. E a conclusão que ele chega é: eu não vou revisar que eu tô gastando tempo, eu poderia ver coisas novas. Então ele fica perseguindo informações novas, só que ele não percebe que ele tá matando aquilo que ele aprendeu e vai cair. Aí ele não revisou aquilo, aí na verdade daqui a pouco quando ele olha,
ele vai ter que voltar estaca zero Tudo. porque ele esqueceu, porque ele não revisou. Exato. E outro problema que eu percebo que eles fazem a conta errada do custo-benefício é: mas aí se eu começar a montar um material de revisão, vai chegar uma hora que eu vou estar gastando mais tempo na revisão do que no estudo novo. Só que não é bem assim, porque assim, o mais difícil é o começo. O começo é realmente até pegar aquele ritmo, o hábito. Só que o que fica claro tem um limite, né? Tem um limite de repetição, claro, numa reta final, o cara tá dizendo pra 1 ano, daqui a 2 anos o concurso. Não tem um limite, porque tem algumas informações que te repete tantas vezes e não precisa mais, ele consegue arquivar. Então ele chega num ponto de equilíbrio. Exemplo, para cada 10 novas informações que ele tá colocando na organização dele de revisão, 10 outras estão saindo porque ele já revisou muitas vezes. Eu não preciso ficar repetindo meu RG, meu CPF, eu repeti tantas vezes que eu não esqueço mais. Sim. Então ele não consegue entender que existe esse ponto de equilíbrio, né? Algumas, você falou, algumas informações vão entrando, outras vão dizer saindo, né? Isso. Saindo da revisão, né? Porque saindo da repetição, porque você já repetiu tanto, e a ideia da revisão exatamente é essa. Você revisar até chegar a um ponto que você consegue, talvez não pro resto da vida, mas durante um longo período você consegue estabilizar o esquecimento, de modo que você interrompe o esquecimento ali, pelo menos durante um período. E aí, você interrompeu ali, você já sabe aquela informação, você interrompeu o esquecimento, você pode botar, vamos dizer assim, em banho-maria aquilo ali, você deixa de lado e vai tentando captar novos conhecimentos, e aí, captando novos conhecimentos, você vai para o processo de revisão também, para chegar ao ponto, o mesmo ponto dos outros que você já colocou aqui no banho-maria, que aqui você já evitou o esquecimento, e aí você vai colocando, até chegar um ponto que tem tanta informação que você já evitou o esquecimento, que aí é o momento, vamos dizer assim, é o momento que você passa no concurso, é o momento que você passa no Enem, é o momento que você passa no vestibular, na prova do AB, porque você já interrompeu ali o esquecimento. Ora, você pode interromper o esquecimento a curto prazo ou a longo prazo. Depende, obviamente, dos mecanismos que você usou, né? E, evidentemente, de quantas revisões você fez, a forma que você fez a revisão. Sim.